E no primeiro dia de Dorival Júnior como técnico do Corinthians, o presidente Augusto Melo teve suas contas reprovadas, abrindo caminho para um impeachment que não deve demorar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre a política do Timão. Quero fechar o vídeo para te explicar o que significa a reprovação das contas de Augusto Melo no Corinthians, processo de impeachment cada vez mais forte. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo decidiu reprovar as contas do Augusto Melo referentes a 2024. Foram 130 votos pela reprovação e 73 votos a favor. Importante lembrar que o balanço do Augusto apontou 829 milhões de reais do crescimento do passivo. O aumento da dívida na temporada passada ficou na casa dos 600 milhões de reais. Timão que registrou seu recorde de arrecadação, 1 bilhão e 100 milhões de reais, mas que registrou também um déficit, um prejuízo de 181 milhões de reais. Essa reprovação das contas está muito associada ao descompasso financeiro, aos gastos excessivos e à falta de explicações. Durante todo o ano passado, ao contrário do que havia prometido em sua campanha, o Augusto não deu explicações do que estava sendo gasto, da forma como estava sendo gasto. O contrato do Memphis Depay, por exemplo, nem sequer consta no balanço do Corinthians. Então, os conselheiros do Corinthians não sabem, por exemplo, quanto a patrocinadora está pagando em cima do contrato do Memphis Depay. Os membros do Conselho Deliberativo não sabem nem sequer qual o custo definitivo do Memphis Depay. Isso sem falar em uma série de outras situações, como, por exemplo, gastos de 7 milhões de reais com cartões corporativos. Tem também o caso VetBet, pagamento da rescisão do contrato com a PixBet, entre vários outros problemas. Mas e aí, Nicola, como é que fica a partir de agora? É natural que, a partir desta terça-feira, os conselheiros do Corinthians entrem com um pedido de impeachment contra Augusto Melo. A lei do esporte prevê que, em caso de reprovação das contas, esse caminho seja permitido. Isso vai acontecer. Vai haver um processo de abertura de impeachment contra o Augusto. E nesse caso específico, com uma diferença. Não há a necessidade da aprovação dos sócios para que o impeachment seja confirmado. E o Augusto sempre se fez valer do apoio que tem dos sócios para impedir qualquer possibilidade de impedimento via tribunal. Dessa maneira, nos próximos dias, vai haver uma nova discussão apenas entre membros do Conselho Deliberativo, os mesmos que votaram pela reprovação das contas para o afastamento em definitivo do presidente. E aí, só para contar que se de fato o Augusto for impedido de continuar no clube, Osmar Stabile, como primeiro vice-presidente, assume de forma interina e tem a obrigação de convocar uma nova eleição para presidente. Tudo isso no primeiro dia de trabalho de Dorival Júnior, que antes, no domingo, havia assistido a derrota do Timão por 4-0 contra o Flamengo em pleno Maracanã. E você, o que pensa sobre a reprovação das contas do Augusto? O que você faria a partir de agora? Vou deixar minha opinião. Acho que o Corinthians precisa, com urgência, se transformar numa SAF, uma sociedade anônima do futebol, para empregar o profissionalismo total e acabar com esse amadorismo de muita gente que está no Corinthians apenas pelo benefício próprio, sem pensar no timão. Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Gente, hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de fechar mais uma venda. Vocês lembram de Guilherme Biro, lateral esquerdo que era tratado como grande promessa na base, não conseguiu vingar no profissional e foi emprestado para o Sharjah. Pois bem, o time lá dos Emirados acaba de fechar a compra do atleta por 2,5 milhões de dólares ou 14 milhões e 200 mil reais, valor que equivale a 50% dos direitos econômicos. Com a lembrança de que o Corinthians já havia recebido 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Não é um dinheiro que vai salvar as contas do Corinthians, mas dá para contar que 14 milhões de reais depositados de uma vez certamente ajudam com o fluxo de caixa muito complicado depois de todas as dificuldades financeiras pelas quais passam o Corinthians. Mais informações do Timão. Nessa segunda-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial a chegada de Dorival Júnior, que inclusive já comandou o primeiro treino e estreia na quarta-feira contra o Novo Horizontino, fora de casa pela Copa do Brasil. Dorival terá a companhia de Lucas Silvestre, Pedro Soteldo e Celso Rezende na sua comissão técnica de 2,5 milhões de reais. Só para arrematar em relação ao Timão, Rodrigo Garro deve começar a fase de transição, se recuperando de uma lesão no joelho em 10 de maio, para estar à disposição a partir do dia 20 do próximo mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.